Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre blindagem da elite. A essência dessa provocação será sobre o golpe jurídico que está rolando sem que as pessoas percebam, muito baseada aí nas ações dos ministros que, depois de o Barroso antecipar aí a sua saída e entregar uma vaga a mais para o PT, ao Supremo, o que já se noticia é que a ministra Carmen Lúcia também pode antecipar sua saída, culminando aí em mais um nome caindo no colinho de Papai Lully. Muitos analistas falando que toda essa movimentação é por conta da Magnitsky, que eles estão com medo, mas para mim é bem mais simples. Os ministros estão blindando a corte dessa próxima janela de troca de juízes que iria tirar aí de 3 a 4 juízes do STF. Então, assim, vão tirar as opções do próximo mandato presidencial. Nessa provocação, vou traçar um cenário onde as elites do país já estão se blindando para garantir juridicamente suas vantagens no evidente colapso do país em 2027, e essas mudanças fazem parte disso. Antes da explicação, aquele velho trato de sempre, você se inscreve no canal, deixa o seu like e, se possível, faça aí um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos o seu like. Eu vou trazer esse golpe judiciário pela perspectiva de establishment. Entenda establishment enquanto blocos de poder que são responsáveis pela aplicação do poder absoluto e ordenamento regimentar do ambiente. Quando se olha essa movimentação, fica claro que o objetivo é evitar que tenha mais ministros conservadores que socialistas no Supremo. Existe um certo código de nobreza entre os agentes que olham para ideólogos opositores como pessoas bestializadas. Logo, existe a necessidade de blindar pessoas com essa mentalidade bestializada conservadora para evitar possíveis cavalos de Troia dentro de um cenário conturbado que possa ser a economia de 2027. Então, se tu entender que toda essa preparação é uma preparação para o colapso do país e que estão blindando juridicamente um polo ideológico, você mata praticamente aí toda a provocação, inclusive a ideia de isolamento institucional. Sempre falo sobre o Resta 1 no domínio do poder do país dos polos ideológicos. Esses movimentos corroboram no sentido de reduzir a margem de controle de rivais que podem usar o poder jurídico do país para atacar os seus opositores. Os poderes do Brasil não são para fins administrativos, e sim para fins de guerrilha ideológica. Por mais que a direita esteja conturbada e com riscos grandes de tomar um cacete na próxima eleição, pesquisas estão mostrando uma certa estabilização da opinião pública, onde o cenário volta a se inclinar para o cenário do início do ano, onde a direita tinha aí uma mobilidade política bem acima da mobilidade política da esquerda. Em vários discursos, o Lula já deixou bem claro que é para se combater essa centro-direita a qualquer custo, usando qualquer ferramenta. E o que estamos vendo pode ser aí o início desse abafa ideológico. Então, assim, tudo, obviamente, em defesa da nossa grandiosa democracia. O STF é o centrão, só que enquanto poder jurídico, e vem apoiando grupos menores a tirar de cena grupos que lhe possam ser prejudicial desde 2006. Então, assim, o centrão começou a fazer muita besteira, o STF foi lá, derrubou o centrão. A esquerda começou a fazer besteira, o STF foi lá, derrubou a esquerda. A direita começou a fazer besteira e o STF foi lá e patrocinou a queda da direita. Então, toda vez que algum bloco começa a se insurgir acima do STF, esse bloco acaba sendo aí minado. E com isso, obviamente, se queimaram tanto com direita quanto com esquerda, e diria até que com um centrão, sobrando apenas aí a esquerda com algum tipo de compaixão ainda pela corte. Então, assim, vejo o STF ajudando bastante a esquerda, pois acredito que eles não veem a esquerda sendo um risco eminente
somente por conta das ações arbitrárias durante algumas janelas eleitorais, diria até que as últimas janelas. Então, assim, metade dos principais candidatos a senador da direita já estão com processos abertos e, ao meu ver, a esquerda só vai conseguir segurar o país nos próximos anos com a ajuda do STF e da máquina jurídica do país. Quando se analisa um monte de processos abertos, esperando apenas algum vacilo para ser usado, se percebe aí que se a direita tomar as cadeiras do Supremo, não sobrará muita coisa nem para os agentes da esquerda, e eu diria até mesmo que para os agentes do STF, que veria os próprios colegas apoiando alguns impeachments possíveis. Então, assim, toda essa miragem não é uma democracia em si. Eu sempre falo que nós estamos vivendo uma espécie de neodemocracia. É a ressaca da democracia. Não existe mais a ideia da subordinação ao sufrágio eleitoral, que vai escolher a melhor maneira de se administrar o país. O que existe são regras subjetivas que serão aplicadas quando for necessário salvar o ideal de quem estiver no poder. O voto dos indivíduos se tornou apenas aí uma súplica social aos seus mestres da elite. Então não existe mais um poder que exerce poder. Existe no máximo aí um representante que pode fazer uma concessão às elites do país. Estamos vendo a implementação de ideal de arranjo de urgência, um arranjo ideológico imposto pelas elites do país de cima para baixo, e ai de quem discordar desse arranjo ideal, onde a elite continua elite e todo mundo continua quebrado. Então, assim, a quebra forçada da economia e classes econômicas, somada aí a essas medidas, pelo menos para mim, fica nítido a preparação para a blindagem das elites do país. O Brasil quebra em 2027, mas os recursos da elite vão ficar com a elite. Eles vão queimar a massa e vão queimar quem pode se rebelar, mas o recurso deles jamais será queimado. Nós estamos em um domínio normalizado. Eu sempre falo sobre o ponto de domínio, e esse ponto já está normalizado, faltando só ser normatizado. O discurso de defesa da democracia, da soberania, dos vulneráveis se tornou aos poucos sinônimo de democracia. Cuidar da coisa pública não é mais o foco, foi abstraído, e a referência imagética de democracia é só a distribuição de esmola para a massa marginalizada com o dinheiro de classes produtivas. Então você vê isso na indignação do Lula contra empresários que não querem pagar ainda mais impostos. A carga tributária do Brasil está a um nível onde tu paga de 65% a 70% do valor do produto de imposto. Ou seja, tu dá 2 produtos por Haddad e recebe 1. As bases para construir a hegemonia da esquerda já estão bem avançadas e imageticamente bem construídas na cabeça da massa. E com a economia sendo sabotada, a sobrevivência e necessidades de conforto básicos serão usados aí para comprovar toda essa projeção e besteirol que socialistas contam para poder se perpetuar no poder. A população sempre vai acreditar em quem vai lhe ajudar na sua necessidade mais urgente. Tu pega aí o caso do imposto. Toda a revolta de imposto fez muito barulho em 2014 pelo fato da população ter percebido o BO que é o imposto naquele período. Então antes não fazia muito barulho e agora já está muito menor pelo fato que as pessoas estão tentando agora sobreviver. Não tem nem mais o que consumir, tem apenas a sobrevivência. Então fica muito complexo tu olhar para o futuro sem imaginar um cenário de show de sangue. Vejo 2 futuros possíveis nessa janela eleitoral. Um deles é a provável vitória da esquerda com alguma vantagem considerável e a aniquilação dos adversários políticos e ideológicos por precaução. Ou um outro cenário em que existe um empate técnico onde a direita, bem debilitada, leva um pouco de vantagem no Congresso e todos os gatilhos pré-semeados contra agentes da direita são ativados e a esquerda ganha vantagem aí no tapetão.
Então, assim, independente de qualquer cenário, o que veremos será uma caçada bem midiática e sangrenta. A esquerda está em processo de transição para um pós-Lula e não vão deixar essa vulnerabilidade política ser cobrada sem ao menos cobrar um preço alto do outro lado ideológico. E eles têm a imaginação do povo e todo o clima de revolta pelo cenário conturbado que eles mesmos criaram. Eles criam os problemas e eles jogam esses problemas no colo dos seus adversários. Tudo isso usando, obviamente, um discurso cínico. A normalização do discurso cínico no país torna volátil todo o debate de ideais e ideias políticas. Os discursos deixam de ser baseados em lógica, efeitos lógicos e passam a ser julgados pela perspectiva moral da coisa. E toda moral parte de um princípio de arranjo social, seja ele individual ou o que temos vigente no Brasil, o coletivo. As ações na política vão ser baseadas no norte imagético dos indivíduos, e se a massa achar algo, esse algo será usado sem o menor pudor, mesmo que seja uma enganação, mesmo que seja algo errôneo. Em um momento de crise, a ideia de caridade como meio de sair dessa crise é a coisa mais intuitiva que a massa terá. Logo, toda a quebradeira e sinalização de virtudes são apenas criados e implementados no meio da massa para se tornarem a referência para onde o gado e a massa irá no momento em que o cenário começar a colapsar e o clima de desespero começar a aumentar. Então só entenda que já semearam, já estão começando a ver a imaginação do povo florescer, estão apenas esperando aí uma grande crise. Então, assim, trazendo uma ideia que possa reduzir um pouco de toda essa merda, eu vou trazer uma ideia sobre blindagem de poderes. A essência dessa ideia é sobre escolha interna. Os ministros do STF têm que ser escolhidos se baseando em hierarquia interna dos juristas, seja através de OAB ou até mesmo um sistema hierárquico abaixo do STF. Penso que, independente da categoria produtiva, a tendência é que os melhores profissionais ocupem o topo da produção por questões qualificativas. Espaços competitivos tendem a criar topos mais eficientes que ambientes de subjetividade social. Então, assim, enquanto houver peso e influência política dentro da corte, também haverá essa mácula de interesse na instituição, pois o envolvimento dessa instituição do STF sempre será necessário, pois algum poder será o gatilho do poder absoluto do ambiente, e em algum momento ele terá que apartar dois blocos de poder que estão destruindo o ambiente por conta da sua disputa por espaços e recursos. Então, se não ser tendencioso visando a própria sobrevivência, é o mínimo que se espera desse poder que vai gatilhar o poder absoluto. Então, assim, uma segunda ideia para redução de dano seria o STF distrital. Penso que gerar uma diluição nos poderes dos três poderes é algo urgente. O do judiciário, ao meu ver, seria reduzido ao criar 5 turmas baseadas em 5 distritos: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, assim, do norte ao sul, cada distrito teria aí uma turma e cada turma valeria um voto em cada julgamento, tendo até 5 votos máximos. Isso retiraria todo o peso único que os indivíduos do STF têm. Isso também reduziria a demora para se julgar alguns casos simples, mas que, com a desculpa da falta de profissionais, as pessoas simplesmente ignoram. Então, todos esses processos que ficam presos para serem julgados em momentos oportunos seriam cancelados pelo quantitativo de juízes dispostos. Então, sim, se abre mais vagas, você reduz o poder unitário de cada juiz e ainda reduz a interferência dos agentes na política nacional. E sim, eu sei, ficaria mais caro, mas eu acho que para trazer um pouco mais de estabilidade vale a pena. E uma terceira ideia sobre esteira estatal. Outra coisa que vejo necessária é uma espécie de plano de carreira onde o agente público ficaria de 8 a 12 anos no estado prestando serviços em 4 camadas diferentes. A cada 3 anos ele avançaria para uma camada. Então, assim, eu acredito que isso melhoraria a máquina pública, reduzindo aí esses consensos fundamentalizados que nós temos hoje, muito criados e protegidos por pessoas que já estão no poder
há mais de 15, 20 anos, reduzindo a comodidade e oxigenando os servidores que estão ali sem a motivação para fazer algo produtivo para o Estado, apenas pensando no próprio conforto. O Brasil já está com 13 milhões de servidores públicos. É sim necessária alguma mudança drástica nesse quantitativo de pessoas e agentes funcionais quando se pensa em algo como uma grande mudança, algo que realmente vá fazer a diferença. Então, assim, ao meu ver, só uma reconstrução dos poderes pode mudar alguma coisa no Brasil. A ideia de termos 3 poderes no Brasil, ao meu ver, é uma piada. A ideia foi mal interpretada e mal implementada desde a sua origem. E já que estamos vendo esse sistema ruir por conta da deficiência moral dos envolvidos, vou até explicar essa ideia melhor na próxima provocação, mas eu prefiro um sistema onde o poder executivo executa o orçamento, faz os seus movimentos e os outros poderes votam para derrubar em caso de danos sociais. Então, já temos todas as leis necessárias, a maioria das leis são só placebos e o que nós dependemos mesmo é das implementações do poder executivo. Então, assim, o problema de tudo, obviamente, que se esbarra na eficiência ideológica. Quem está no poder não quer perder o poder. Todo esse piseiro é por conta de manipulação ideológica que é feita e não é desmentida, se tornando verdade por conta de guerrilha política no poder. E fica a pergunta: qual a posição do seu agente político sobre as manobras de aumento de burocracia estatal que só visam piorar ainda mais a situação, mantendo aí esse discurso esquerdista por mais tempo no poder? Qual que é a estratégia ideal que tu pensa para o Brasil? E qual a afinidade dela com o agente que tu curte? O Brasil está derretendo aos poucos, não vai para frente e fica parado se desmanchando. Qual o debate que você tem visto dos seus agentes políticos questionando e propondo o que fazer para sair desse pântano, desse atoleiro? Porque se tu for parar pra ver, tu vai ver que a situação está um pouco pior do que tu imagina. Então, assim, moral da história, estamos vendo de maneira descarada mais uma manobra de guerrilha ideológica sendo feita e ignorada pela massa. Manobra essa que a massa só verá daqui a 3, 4 anos. E qual o problema disso? Estamos algemados a essa massa. E sim, é manobra ideológica. Os guerreirinhos da democracia não iriam deixar as forças do mal conservadoras levarem aí 3, 4 vagas do STF. E obviamente, se prepare, pois o que mais tem são cargos ocultos estilo ao do STF, que são de extrema importância para a gestão do país e que serão ocupados com a intenção de colapsar o país por dentro. E o único jeito que travaria isso é o acúmulo de estética real. Tanto Forças Armadas quanto o Judiciário, ao meu ver, tem que ter aí a sua hierarquia inviolável por outros poderes, pensando na escolha dos melhores possíveis, blindar esses poderes como o das Forças Armadas e do Judiciário, para que apenas agentes mais qualificados possíveis possam ocupar esses espaços. É algo urgente, pois são poderes muito específicos e essenciais para o Estado e não podem estar conectados aí com a política, beleza? Então, toda provocação à revolta de Atlas, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito racional, rastreie as ações dos agentes funcionais e públicos e calcule probabilidades. A elite não vai largar o poder e os seus acúmulos que os espaços especiais do Estado os entregam. Você sempre pagará a manutenção do poder da elite, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, siga o canal, deixe o seu like e faça um apoio para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço!